enfim, mas de todos os livros que nós temos lançado, um dos mais recentes é precisamente o livro da Maria Afonso Sancho, e daí a sua presença aqui nesta mesa. E é este livro que será agora apresentado. Pelo facto de ter sido dos últimos livros a ser lançado e por facto de ser um festival literário, pela própria experiência de vida da Maria Afonso Sancho, que tem também um percurso pelas áreas do jornalismo. Enfim, surgiu esta ideia dela vir aqui apresentar este livro, e para isso ela também convidou o Pedro Tinoco, que fará essa mesma apresentação. Por favor, Pedro. Não era eu primeiro? Podes falar. Em geral, a autora fala no fim. Ah, é? É. Tudo Que é para agradecer. Muito bem. Não sei, pronto. Então fico isto. Então, seguindo o protocolo, muito bom dia, o meu nome é Pedro Tinoco de Faria. Antes de mais, agradecer à organização, à mesa, cumprimentar-vos, agradecer à Maria Afonso Sancho a amabilidade que teve de me convidar para apresentar esta obra e cumprimentar-vos a todos vocês que estão aqui presentes. Este livro tem escrito aqui na base, livro proibido a homens. Talvez seja a segunda vez na minha vida que eu vivo o que se chama o emprego de sonho. A primeira vez foi quando participei no concurso Miss Angola. Eu não me propunha a Miss, mas fui convidado pelo professor José Machado, talvez já falecido, talvez uma das pessoas mais educadas e éticas que conhecia, angolano, e era professor exatamente de ética e protocolo. E esse foi um dream job, um emprego de sonho. Esta é a segunda vez que tenho um emprego de sonho, que é apresentar um livro proibido a homens. Depois a Maria Afonso, no final, irá apresentar, mas de qualquer forma, eu hoje em dia eu fui militar, sou tenente-coronel aposentado, fui oficial dos comandos, participei em vários conflitos armados, nos últimos conflitos, desde o Afeganistão à Bósnia, Kosovo, Timor, Iraque. E, acima de tudo, eu assumo como um soldado que pensa sobre o mundo. Não sou um intelectual, penso que somos todos eternos aprendizes, e essa humildade de não vivermos na presunção da sabedoria faz-nos pensar, olhar o mundo e analisá-lo. Eu dou hoje em dia, especializei-me entretanto em neurociência, em neurobiologia, e dou hoje em dia aulas a uma série de empresas a tentar explicar às pessoas como é que se usa o cérebro de forma a criarmos empatia. Este livro é um livro sobre amor. Ainda a semana passada dava aulas a cardiologistas e faço aos meus alunos sempre duas perguntas. A primeira é: quem é que te ensinou a amar? Onde é que está a escola? Todos nós vimos de sítios diferentes, e quem é que realmente nos ensina o que é amar? Como é que se ama? Vivemos numa altura de zapping, onde agarramos no comando da televisão e fazemos zapping nos canais, mas também fazemos zapping nas relações, fazemos zapping na nossa vida. Vivemos numa sociedade acelerada, extremamente acelerada, em que há pouco tempo para a contemplação. A vida acaba por passar mais depressa e, como diz um filósofo, morremos em destempo, fora do tempo. E a segunda pergunta é: em quem é que confias? Interessante que, quando faço esta pergunta, o núcleo de confiança está cada vez mais reduzido. Perguntava a um cardiologista, ao Miguel, meu aluno, e ele diz: eu só confio em mim mesmo. Perguntava ao outro: eu confio na minha mãe e no meu irmão. E numa altura em que a família, o valor família, está cada vez mais, e devido ao desenvolvimento da tecnologia, à aceleração da sociedade, essa família nuclear onde se gera confiança está cada vez mais reduzido. São importantes obras como estas que nos fazem refletir sobre o amor. O matrimónio, hoje em dia, é uma instituição que todos vocês têm conhecimento, que falha por algum motivo. As pessoas cansam-se das relações, mudam as suas relações. É interessante, eu vou-vos contar aqui uma história. Eu estudo uma hormona, que é a hormona da moral. É estudado por um economista, um senhor que foi economista da Universidade de Michigan, o Dr. Paul Zek, que, entretanto, falando com uma antropologista amiga, que fez um estudo com ratos. E estudava uma hormona chamada oxitocina, que se chama
a molécula da moral, a molécula que nos traz realmente a moral, e todos nós somos seres químicos. Então, essa antropóloga fez um estudo com ratos da pradaria e com ratos do campo. O rato da pradaria era um rato que tinha receptores fortíssimos desta tal molécula da moral, a oxitocina, e era um rato responsável, amava a sua mulher, vivia com a sua mulher até ao final da vida, tratava dos seus filhos, cuidava deles, alimentava-os, tinha a toca organizada. O rato do campo era um rato promíscuo, tinha várias mulheres, batia nos filhos todos os dias, roubava-lhes a comida e a casa estava desorganizada. Não tinha receptores desta molécula de oxitocina. E, portanto, é importante hoje em dia, e eu penso isso, quer a nível dos gestores, a nível das famílias, haver algum conhecimento. Como é que surge o amor? E se formos, em termos antropológicos, ver como é que se desenvolve o amor na espécie humana, quando nos separámos do Australopithecus, houve uma determinada fase, há muitos milhões de anos, quando houve uma separação do Australopithecus, em que na sociedade, vá lá, essas sociedades, muito parecidas com a sociedade dos chimpanzés, assim que o jovem deixa o colo da mãe, entra numa sociedade, que é a sociedade política. Há um livro interessantíssimo, que é o Chimpanzé Politics, na sociedade política de submissão e dominação. E aí desaparece o amor. O que aconteceu é que o amor foi ensinado, a mãe australopiteca, que continuou a acompanhar o seu filho mais tempo. Ele deixou de andar no seu colo, mas a mãe continuou a acompanhá-lo e ensiná-lo o valor do amor. E foi assim que divergiu os chimpanzés do ser humano, e realmente esse fator amor vem da mulher. A última palavra que um soldado que está a morrer em combate diz, nem é nem Rui, nem pai, nem irmão, é mãe. E chama a sua mãe. E este chamar da sua mãe, infelizmente que já assisti, é um chamar que está ligado ao momento do parto, à origem da existência, em que realmente naquele momento a mãe liberta quantidades enormes de oxitocina para o seu filho. É uma ligação límbica, é uma ligação animal. A Maria Afonso Sancho, no seu livro, fala-nos essencialmente do que é o amor entre um homem e uma mulher. Eu, quando venho apresentar, a Maria Afonso Sancho é uma feminista, e eu, quando venho apresentar um livro de uma feminista, fico logo um bocado intimidado, porque hoje em dia vivemos numa sociedade polarizada em termos políticos, polarizada em termos raciais, em termos étnicos. Desculpe só corrigi-la, a gente já chegou a acordo, a Maria Afonso não é feminista, é pós-feminista. Eu já vou corrigir, já vou corrigir. Mas eu já qualifiquei assim. Pronto, o pós-feminismo, eu não, como vos digo, não sou intelectual e às vezes, se não me disserem o que é pós-feminismo, eu também não chego lá sozinho. Mas eu já percebi, através de uma frase que está aqui no livro e que me descansou quando eu li e eu vou passar a ler. O nosso recente ódio aos homens paralisa-os, confunde-os, a nossa gratidão e ignorância do mundo deles, lá fora, sendo eles os defensores da nação e dos seus lares. Há que fazer a pergunta, quem é que ganha com isto? E eu acho que este livro, acima de tudo, é uma lição de humanidade, é um livro humanista. Se o pós-feminismo está ligado ao humanismo, é realmente um livro humanista em que tenta, de alguma forma, através de uma reflexão que eu penso que foi profunda, humanizar as relações entre o homem e uma mulher, tão polarizadas por interesses, se calhar, dúbios e que nós desconhecemos, de dividir a sociedade em raças, em diferentes grupos. O livro é uma reflexão sobre o homem e sobre a mulher. É um postulado da humanidade. Foge ao extremismo sexista e entra no proximismo humanista. Portanto, fala no homem no seu sentido masculino, na mulher no seu sentido feminino, mas tenta encontrar um elo comum, que é o elo onde realmente eles se prolongam um no outro e se encontram um no outro. Eu prendi-me aqui a uma história, eu peço desculpa talvez porque eu estou aqui num meio literário, um meio profundo, filosófico, mas tenho que contar esta história, que é a história do cão. A determinada altura, e eu acabei por me rever nisso, quase como um cão, em que
a Maria Afonso Sanches dá um conselho aos homens, isto é feito com humor, obviamente, dá um conselho às outras mulheres que, quando passeiam o seu marido e o levam à rua, tenham o mesmo sentido quando vão passear um cão. E eu sinto-me realmente esse cão, porque eu, quando saio à rua, eu começo logo a olhar para todos os lados e vou a todas as árvores e busco todos os sítios, e se o cão desaparece, o conselho que é dado à mulher, eu depois até prolonguei este texto com ideias minhas, se o cão desaparece, a mulher volta para casa, deve voltar para casa descansada, porque ele vai voltar. Ele vai voltar porque é no lar que está o amor, que estão os filhos, que está a origem da vida. E depois aqui há várias opções que a mulher tem, que é ou deixá-la à porta, ou deixá-la entrar, ou bater-lhe com o jornal, ou, pura e simplesmente, deixar passar. É interessante que eu tenho uma escola de culinária que dou aulas a pessoas de idade. A minha aluna mais nova tem 80 anos, a mais velha tem 102. E falo muito com estas senhoras. E mantiveram relações, inteligentemente, mantiveram relações de 50 anos de existência com os seus maridos, exatamente por terem deixado entrar o homem e fingir que nada aconteceu. Inteligência emocional não é nós reagirmos de uma forma agressiva com o outro. Inteligência emocional é sabermos relacionar com o outro da forma mais inteligente para preservar a comunidade e preservar a família. O livro tem um desenvolvimento, o livro tem humor, tem um desenvolvimento suave. É um livro para homens. É um livro que deve ser essencialmente lido por homens e lido por mulheres também, não é proibido a homens, para promover, na realidade, essa união. Este título, Existe Príncipe Encantado? Ponto de interrogação, não existe. Acaba por ser, todos nós, eu digo logo, mas o príncipe encantado sou eu, não é? E todos nós, homens, às vezes temos essa tendência. Claro que existe príncipe encantado. Nós somos sempre a cereja no topo do bolo. Mas ensina-nos essencialmente este livro a aprender a amar, a seduzir, a preservar a relação, a preservar-me, a preservá-lo, a cuidar, a coabitar, a cooperar. Esta palavra, nós hoje em dia na escola, o modelo escolástico acaba por ser um modelo baseado às cartas de Krishnamurti às escolas, que é um modelo escolar baseado na cooperação, em que a escola, no fundo, ensina a amar. A escola deveria ser uma escola onde se ensina a virtude ao homem, onde se ensina a ser o homem gentil, o homem cooperante. Infelizmente, a nossa escola, hoje em dia ainda a metodologia é uma escola baseada no ego, na competição, na comparação. Aquela escola é melhor que a outra, os rankings da escola. E de uma forma subtil nós vamos dividindo, a nossa sociedade divide-se em vez de se unir. E, portanto, este livro é um livro de coabitar. E coabitar num lar tem exatamente a ver com essas palavras cooperar, co-criar, amar. O livro depois chega uma temática que é, no fundo, dar vários conselhos às mulheres, mas eu também leio e acabam por ser conselhos para mim, porque se eu ganho consciência de como o outro é, eu acabo por perceber como tenho que me relacionar com ele. Como é que nos devemos vestir para um encontro, como é que devemos fazer um luto de uma relação, como é que podemos atrair alguém, seduzir, como é que devemos conservar o amor, conservarmos a nós mesmos. E depois aparece aqui uma área vampírica, em que eu me sinto muito desconfortável, que é a identificação dos vampiros. Os vampiros acabam por ser, isto é conselhos às mulheres, acabam por ser estereótipos de vários tipos de homem, tipo o Homem-Aranha, o Lucky Luke, que dispara em todas as direções, e eu acabo por me identificar com um bocadinho de cada um deles e sentir-me um eterno pecador. Mas pronto, este livro vai-me ensinar também a amar. O livro, essencialmente, eu aconselho a ler. Eu li-o de uma vez. Houve muitas, eu tenho sempre os livros sublinhados. É interessante que há aqui um conceito, que é o conceito do amor incondicional e do amor condicional. O amor incondicional, será que realmente existe o amor incondicional de um homem por uma mulher? E isto vem muito desta escola que nós não temos no nosso país e que não existe no mundo, que é a escola de ensinar a amar. A minha experiência, se vocês me perguntarem quem é que me ensinou a amar, eu aprendi a amar. Sou órfão de guerra, portanto, perdi o meu pai muito cedo.
A minha mãe foi uma professora de geografia lutadora, e eu, quando tento pensar quem é que me ensinou a amar, eu aprendi a amar na guerra. Interessante. Aprendi a amar os meus homens e a haver um amor incondicional pelos meus soldados. Hoje aprendo a amar com os meus filhos todos os dias, e essa é a minha escola de amor. Daí, talvez, por nunca ter aprendido a amar uma mulher, talvez já vá, talvez não, de certeza, que já vou no terceiro divórcio. E é fundamental esta escola para ensinar a amar. É um livro fantástico. Eu agradeço à Maria Afonso Sanches esta lição de amor, esta reflexão. E será que eu depois perco-me um bocadinho, será que existe realmente amor incondicional? O amor, penso que o amor entre um homem e uma mulher é sempre condicional. Há condições. É interessante coisa que mais me impressionou no dia do meu casamento é que eu estava a casar e já estava a assinar as condições do divórcio. E há uma pressuposição de fim, uma pressuposição finita de relação no momento em que estamos a dizer que vamos viver até ao final dos nossos dias com aquela mulher. O amor incondicional que eu sinto hoje é realmente pelos meus filhos, que é uma ligação límbica, é uma ligação animal profunda, e com os meus soldados. O amor com uma mulher, isto é a minha análise pessoal, obviamente, e mesmo depois de ler o livro, é sempre um amor condicional, um amor muitas vezes contratual. Muito obrigado, Maria Afonso Sanches, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro. Muito bem, então, para encerrarmos esta sessão, vamos ouvir a autora, Maria Afonso Sanches. Bem, obrigadíssimo, Pedro. Fascinante, não foi? Bem, o Renato tinha-me pedido para falar um bocadinho do meu tempo de jornalista. Eu estive no jornalismo entre 1980 e 89. Comecei no Jornal da Tarde, passei pelo Semanário, passei também por umas revistas. Estive no início da revista Máxima, que ainda existe, o resto já desapareceu tudo, e acabei no Independente. No Independente tive uma coluna que o Miguel Esteves Cardoso denominou. Foi uma experiência. Já de fim de jornalismo, já estávamos a entrar neste jornalismo de crítica a tudo. As coisas contêm sempre o mal e o bem, e era muito destrutivo. Eu tive em esforço e acabei por sair. Aquilo já não tinha a ver comigo. Eu sou uma pessoa que tenta escrever e aceitar de uma forma amorosa aos outros. E neste meu livro, o meu grande trabalho foi pegar nas coisas em que eu fazia pesquisa, que eu do jornalismo tenho a pesquisa, e depois pôr aquilo num discurso que fosse amoroso, que não fosse ofensivo, porque aquilo diziam com cada coisa que era de meter medo. Bem, portanto, o jornalismo hoje está muito diferente. Eu fui escolhida porque havia uma campanha de um... Bem, era uma entidade que mudou de nome não sei quantas vezes e que estava a promover a moda portuguesa. Então era preciso uma jornalista especializada nisso. Havia jornalismo de feminino, mas não havia só de moda. Eu, nessa altura, eu tinha passado por medicina e depois estava em Belas Artes, tinha uma cultura razoável e era modelo. Então convidaram-me e tinha sempre um santo a cuidar de mim, que era o chefe de redação, que no meu caso era o Carlos Plantier, que eu, quando tinha dúvidas, perguntava-lhe. E tinha outra coisa que era qualquer dúvida e punha os textos num português como deve ser, porque eu continuo a ter o mesmo problema, que é não vejo os erros. Acho que há gente que vê os erros das coisas que escreve. Eu não vejo. Tem que ficar 15 dias, um mês, 3 meses, até eu pegar no texto outra vez e ver os erros. Portanto, este livro saiu de uma outra experiência. Eu passei mais ou menos 12 anos num retiro de clausura, fazia experiências permacultoras. Eu só tenho isto, estou na baixa tecnologia, porque antigamente fazia PowerPoints e coisas assim. E então, eu escrevi mais ou menos 12 livros e escrevi sozinha. Então, eu e o Renato andávamos a ver, mas quem é que vai escrever o prefácio? Quem é que vai apresentar? Porque a gente, em geral, está num grupo e depois apresentamos os livros uns dos outros, e as minhas tertúlias, as últimas foi nos anos 80, princípio de 90, em Lisboa.
E então não sabíamos o que é que havia de ser. Por exemplo, o feminismo de terceira geração, que é este que toda a gente hoje conhece, escapou-me completamente, porque eu andava na naturopatia e na permacultura e não percebia porque é que os homens esperneavam tanto com as feministas. Só depois, uma das coisas que eu falo aqui é da atitude de Lilith, a primeira mulher de Adão. Portanto, o feminismo de terceira geração é um feminismo de Lilith. No meu tempo, a gente queria não pedir licença ao marido ou ao pai para ter um negócio ou para viajar. O resto eram coisas assim experimentais. Lembro-me de uma... Estávamos em casa da Isabel Barreno ou da Teresa Horta ou da Madalena Fragoso, que eram os 3 sítios no grupo feminista onde a gente se reunia, em 74, 75. E chega lá uma e diz assim: olha, eu hoje atirei-me a um gajo ali no café. E ele fugiu logo. E nós rimos imenso. Nunca mais tinha pensado nisso na vida. E então agora é que eu tomei consciência de como é que as coisas estavam. Portanto, este feminismo de terceira geração é Lilith, completamente. Entretanto, eu e o Renato diziam: agora como é que quem é que vai apresentar isto? Quem é que vai escrever o prefácio? Não sei o quê. A maior parte eu era das mais novas. As feministas do meu tempo está praticamente só uma viva e está noutra onda totalmente diferente. As outras morreram ou estão noutra e, portanto, não havia ninguém. Até que uma amiga minha mandou-me um link para um texto do Pedro. E era sobre Portugal. E eu, que nunca choro, fiquei a chorar. Eu disse: fiquei alerta, vamos lá ver. Então, o que era? Então, ele no Facebook dizia comando. Eu dizia: olha, não é tarde nem é cedo, já não vou para Vênus, vou para Marte, vou convidar um guerreiro. Eu não conhecia de lado nenhum, só de ter aberto para ler o tal link que a minha... E ele não me levou assim muito a sério. Entretanto, eu fui para um encontro em Bucareste e foi a primeira vez que eu falei do livro. E no final da apresentação, na plateia estavam os casais aos beijos e no final veio um grupo de homens, todos com lágrimas a escorrer porque eu tinha dito. Bem, eu já vou dizer o que é que disse. Entretanto, o Pedro descobriu um personagem de romance, não é um personagem de filme, porque os personagens de filmes, os filmes só têm 2 horas e, portanto, não dá para grande profundidade do personagem. Portanto, ele é um ser biográfico que cumpre-se inventando a sua vida e depois é culto, inteligente e, acima de tudo, escreve muito bem num estilo único. E depois tem esta escola para os rapazes aprenderem a ser homens, que acho que tem imenso a ver com isto. E depois há uma coisa que durante esta pesquisa toda, a coisa que me tocou mais foi a necessidade de gratidão aos homens através de uma experiência de militares em combate. Eu já vou ler esse bocadinho. Entretanto, eu escrevi o livro porque para as mulheres serem mais felizes, porque havia uma série de mulheres que vinham ter comigo e eu dizia coisas, as minhas opiniões, eu dizia: tenho que pôr isso em livro. E então depois fui buscar umas coisas que eu tinha escrito em 86, quando estava na Suíça a acabar um curso de macrobiótica sobre atração sexual. E então o que eu acho o que eu sinto que vale mesmo a pena é que ter escrito o livro é que as mulheres dizem várias coisas, mas o que é recorrente é dizerem que deixaram de chatear os homens delas e que se sentem mais felizes. Portanto, acho que valeu mesmo a pena. Agora, eu gostava de ler aqui este bocadinho que fez com que foi a coisa mais tocante durante a pesquisa, que é: para darmos o verdadeiro valor ao instinto de proteção que os homens têm naturalmente por nós, posso referir o que me contou um oficial do Exército. Apesar da grande pressão social e política para criarem grupos mistos para situações de combate, estes acabam por ser evitados, porque se houver uma mulher ferida no grupo, todos os outros soldados esquecem a sua própria segurança para protegerem a camarada de armas. Se as equipas são só de homens, 3 ocupam-se de proteger o atingido, mantendo os outros a eficiência na luta.
Mas se a ferida for uma mulher, o grupo perde toda a combatividade, pois só pensam em proteger a menina. Não foi assim que ele me disse, mas eu usei o termo menina. E tal como as minhas queridas leitoras, minhas queridas leitoras, aceitarmos esta sorte imensa que temos de os homens gostarem tanto de nos cuidar, proteger e velar pelo nosso bem-estar, com gratidão, já que a gratidão é a chave da felicidade. Obrigada. Muito obrigado, Maria Afonso. Se alguém estiver interessado, e certamente haverá quem esteja no livro, há exemplares disponíveis na feira, que a Livraria Arquivo, e aproveito para saudar a Livraria Arquivo, uma das muitas entidades que se associaram a este evento,